Você nasce com um poço de petróleo dentro de você. Seu tempo, seu talento, sua energia. Uma fonte de riqueza potencial que, se bem explorada, poderia te fazer milionário. Mas, ironicamente, assim como países ricos em petróleo, muitas vezes são pobres. Você pode estar vivendo sua própria maldição do recurso, desperdiçando seu maior ativo sem nem perceber. A verdade é que 99% das pessoas vão morrer pobres, e a culpa é de uma mentalidade que transforma potenciais fortunas em dívidas e frustração. E não é falta de sorte ou de oportunidade, é a ciência de como você lida com o que já tem. Fique até o final para entender a fórmula matemática que poucos conhecem. Pense no Brasil, na Nigéria, na Venezuela. Países transbordando em petróleo, mas afundados em problemas sociais e econômicos. Agora pense em você. Você tem um salário, tempo, talvez uma herança, habilidades. Esses são seus recursos. A bomba é, a maioria das pessoas trata esses recursos como uma fonte para o consumo imediato não como um capital para investimento asterisco. É o mesmo erro fatal que condena nações inteiras à pobreza. Você está gastando seu petróleo, não investindo-o. E isso é só o começo de uma série de decisões que te afastam da riqueza. Prepare-se para desconstruir tudo o que você achava que sabia. Cerquilha. A maldição do recurso pessoal. Mais perto do que você pensa. A maldição do recurso é um fenômeno econômico onde países ricos em matérias-primas como petróleo ou minerais, paradoxalmente têm um crescimento econômico mais lento e mais conflitos do que países com poucos recursos naturais. A receita fácil do recurso natural gera complacência, corrupção e uma falta de diversificação econômica. Eles param de inovar. E o que isso tem a ver com você? O seu recurso natural pode ser seu salário fixo, sua herança, ou até mesmo um talento específico que te rende dinheiro. Essa receita fácil cria uma falsa sensação de segurança. Você ganha bem, então não sente a urgência de aprender a investir, de criar novas fontes de renda, de diversificar suas habilidades. É a complacência, e aqui é onde fica interessante. Cerquilha. O mito da segurança, sua maior armadilha. Um estudo da Universidade de Stanford com executivos de sucesso mostrou que aqueles que dependiam exclusivamente de um salário alto, sem diversificar seus investimentos, eram mais vulneráveis a crises e demissões. A segurança de um emprego ou de uma única fonte de renda é uma ilusão. É como um país que só vende petróleo. Se o preço do barril cai, o país entra em colapso. Sua segurança pode ser seu maior risco. Você se torna um refém do seu recurso. Um país com petróleo é refém do petróleo. Você, da sua folha de pagamento. E o pior. Cerquilha. A inflação do estilo de vida e a falta de investimento. Países com petróleo geralmente gastam demais com importações de bens de luxo e projetos de infraestrutura caros e mal planejados. O dinheiro entra fácil, sai fácil. Não há incentivo para investir em indústrias produtivas. Com indivíduos é a mesma coisa. Você recebe um aumento ou um bônus e, em vez de investir, você infla seu estilo de vida. Carro novo, apartamento maior, jantares caros. É a inflação do estilo de vida. Seus gastos aumentam na mesma proporção da sua renda. Ou até mais. Você continua no 0 a 0. Ou pior, endividado. Um estudo da Fidelity mostrou que 70% dos ganhadores de loteria voltam à pobreza em poucos anos. Por quê? Não é falta de dinheiro, é falta de mentalidade de investimento asterisco. Eles tratam a bolada como um recurso para consumo, não como um capital para ser multiplicado. Presta atenção nessa parte, pois é crucial. Cerquilha. A armadilha da especialização excessiva. Um único ponto de falha. Países ricos em petróleo tendem a focar toda a sua economia na extração e exportação de petróleo, negligenciando outros setores. Quando o mercado do petróleo oscila, a economia inteira treme. Para você, isso se traduz em depender de uma única habilidade, de um único emprego, de uma única fonte de renda. Se essa fonte seca, você está em apuros.
A ciência da riqueza nos ensina que a diversificação não é apenas para investimentos, mas para a sua carreira e suas fontes de renda. Pense em ter um plano B, C e D. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, especialmente se essa cesta for a única que você tem. Essa é uma lição que muitos só aprendem tarde demais. Com dor. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. A mentalidade de curto prazo versus riqueza geracional. Muitos governos de países ricos em petróleo falham em investir a receita do petróleo em educação, infraestrutura e diversificação econômica para as futuras gerações. Eles pensam no agora, não no amanhã. Para você, isso significa priorizar o prazer imediato sobre o investimento de longo prazo. O novo celular em vez do fundo de emergência. A viagem de luxo em vez da aposentadoria. A riqueza duradoura é construída com uma mentalidade de longo prazo. É sobre plantar árvores cujas sombras você talvez nunca desfrute, mas seus filhos e netos sim. Um estudo da Universidade da Pensilvânia com milionários self-made descobriu que a característica mais comum entre eles era a capacidade de adiar a gratificação e investir consistentemente por décadas. Não é mágica, é disciplina. É a ciência da composição, que transforma pequenas sementes em florestas inteiras, e isso me leva ao próximo ponto. Cerquilha, 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 quebrando a maldição, a verdadeira ciência da riqueza. A fórmula matemática para ficar rico tem 3 variáveis, e você já as tem. 1. Sua capacidade de ganhar dinheiro. Seu poço de petróleo. 2. Sua capacidade de poupar. E 3. Sua capacidade de investir o que poupa fazendo seu dinheiro trabalhar para você. A maldição do recurso atua na variável 2 e 3 sabotando seu futuro. Para quebrar a maldição, você precisa transformar seu poço de petróleo pessoal de uma fonte de consumo em uma fábrica de ativos. Como? Primeiro, automatize suas economias. Assim que seu salário cair, uma parte vai para seus investimentos, sem passar pela sua conta de gastos. É o princípio do pague-se primeiro, uma prática de milionários. Segundo, diversifique suas fontes de renda. Não dependa de um único emprego. Comece um side hustle. Aprenda uma nova habilidade que possa monetizar. A economia moderna recompensa quem tem múltiplas válvulas de entrada de dinheiro. Não ser um país de um produto só, mas uma economia robusta e diversificada. Terceiro, invista em ativos que gerem renda passiva. Imóveis, dividendos de ações, royalties. Transforme seu dinheiro em pequenos poços de petróleo, que trabalham para você 24 de julho. Isso é o que os ricos fazem. Eles não vivem para o salário, eles vivem para o retorno dos seus investimentos. E essa é a diferença entre ser rico e ser apenas bem remunerado. Quarto, invista em si mesmo. Seu conhecimento e suas habilidades são os ativos mais valiosos. Eles nunca podem ser tirados de você. Aumente seu valor no mercado. Aprenda sobre finanças, sobre o mercado, sobre novas tecnologias. A educação é o combustível que transforma seu poço de petróleo em uma refinaria de riqueza. Quinto, tenha uma mentalidade de abundância. Acredite que há o suficiente para todos, e que você pode criar sua própria fatia. A escassez é uma mentalidade, não uma realidade. A maldição do recurso é, no fundo, uma maldição de mentalidade. De pensar no que se tem como algo para gastar, e não para multiplicar. Para se libertar, você precisa mudar sua perspectiva. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. O clímax, a verdade revelada. Agora que você entende a maldição do recurso pessoal, a inflação do estilo de vida e a armadilha da especialização, a verdade é que ficar rico se resume a uma única coisa. Transformar seus recursos inerentes, seu tempo, seu talento, seu dinheiro, de um fluxo de consumo em um sistema de porcriação de ativos asterisco. É ser o arquiteto da sua própria economia. Você não é refém do que você tem, mas sim do que você como faz por com o que você tem. A ciência de ficar rico não é sobre ter um poço de petróleo, mas sobre como você o refina e o distribui. Se esse vídeo mudou como você pensa sobre dinheiro e seu próprio potencial, o like ajuda mais do que você imagina a espalhar essa mensagem.
E o próximo vídeo vai destruir o maior mito sobre investimentos que te impede de começar. Não perca!